Fazia muito tempo que eu não falava sobre o nosso Mano Ben Sulayem, né? Fazia muito tempo, eu tava com saudade de falar do nosso Mano Ben Sulayem. Fazia tempo que eu não tinha um motivo pra falar, pra jogar pedra nele, e nem vai ser esse o tópico do vídeo. Eu não vou jogar pedra nele, né, mas vou passar aqui meu apoio, que não vai fazer diferença nenhuma para vocês, que infelizmente também não vão fazer diferença nenhuma nas eleições da FIA, para que a gente apoie ali um candidato, mais um candidato que surgiu agora, já teve um outro candidato que surgiu para enfrentar o Ben Sulayem, me fugiu o nome dele, Tim alguma coisa, cadê? Tem aqui na matéria que eu tô usando, Tim Meyer já declarou a intenção dele de se candidatar para as eleições, mas agora a gente teve um nome que ficou um pouco mais midiático, que é uma piloto suíça chamada Laura Villers, uma piloto suíça que, vou ser honesto com vocês aqui, eu não conhecia ela antes dela fazer esse anúncio público da candidatura dela, não conhecia, nunca tinha ouvido falar dela, mas é uma mulher que parece ter uma relevância no automobilismo. Ela disputou algumas categorias, sempre categorias menores, categorias de base, categorias... nunca disputou uma categoria de elite, na verdade, eu já vou passar por onde ela passou, assim, tal, mas é alguém que está envolvido no mundo do automobilismo e também se torna a primeira mulher a se candidatar à presidência da FIA, nos quase 120 anos de existência da FIA. Nunca uma mulher nem se candidatou à presidência, mas agora a Laura se candidata. A matéria que eu tô usando aqui como referência para falar tudo é do Motorsport Magazine, não é a Motorsport que você está imaginando, é a Motorsport Magazine, e foi feita pelo Pablo Elizaud, a matéria. Basicamente, o Pablo, ele traz aqui a informação, né, de que para você se candidatar à presidência da FIA, você precisa de que 5 federações filiadas à FIA, se eu não me engano, a CBA, por exemplo, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo, é uma das filiadas à FIA, precisam te apoiar. Você precisa de pelo menos 5 confederações te apoiando, e de um programa claro. E esse programa claro ela já tem. Eu já vou passar pelo programa dela, né? Eu só queria comentar com vocês aqui sobre a carreira dela. A Laura Villers, assim, como eu falei, eu não conhecia. É uma piloto suíça de 28 anos de idade. E ela competiu em algumas categorias, como a Ultimate Cup Series F3R. Depois ela competiu na Fórmula 4 da Arábia Saudita em 2024. A qual ela nem fez a temporada completa. Ela não correu a primeira etapa, depois não correu as 3 últimas etapas, as 2 últimas etapas na verdade, e ela ficou lá pra trás no campeonato por conta disso. Assim, ela nunca teve nenhum resultado expressivo nas categorias aqui, pelo menos nessas que ela foi passando. Ela participou da Ferrari Challenge Europe, depois correu na Ligier Le Mans Series, que é a categoria que ela corre atualmente, agora em 2025. Que, curiosamente, ela corre pela bandeira francesa, mas ela está atualmente na antepenúltima colocação do campeonato. Ela também não participou de todas as etapas, a última etapa que teve agora em Spa, da Ligier European Series, ela não participou, mas, bom, de qualquer jeito tá aí, a Laura Villers tem essa carreira, ela nunca foi brilhante, nunca se destacou nas categorias que ela passou, em particular, mas ela tem essa carreira no automobilismo, ela tá vinculada, participou de várias categorias, etc e tal. E ela anunciou a candidatura dela. Basicamente, os 5 pontos da agenda dela, né, do compromisso dela com essa candidatura são dar mais poder para os clubes, né, para os clubes de automobilismo, dentro da governança, né, dentro lá do espaço de governança da FIA, aumentar a transparência em questões financeiras e tomadas de decisão, que é algo que o Ben Sulayem vem fazendo exatamente o oposto. Ele vem caminhando cada vez mais para privar as decisões da FIA e não precisar anunciar essas coisas publicamente. Ela também planeja trazer o FIA Eco Performance, que é um projeto de sustentabilidade, né, para a FIA. Ela também procura aumentar o apoio da FIA para o programa de mulheres no automobilismo, como Girls on Track, mentorias, e criar o FIA Young Leaders Academy, que é um programa para você desenvolver, tipo um programa da FIA para você desenvolver jovens talentos, não necessariamente para competir como pilotos, mas você trazer exatamente como o nome diz, líderes. Pegar talentos que já se destaquem desde a juventude como líderes para se desenvolver e fazer eles chegarem em posições de liderança no automobilismo em geral. Por fim, o último ponto dela é posicionar a FIA como um benchmark, né, como uma referência global em sustentabilidade, mobilidade e segurança nas pistas. Esses são os 5 tópicos que ela quer trazer. E assim, ela ganha exatamente esse primeiro boom, essa primeira chamada, né, esse primeiro destaque, exatamente por ser uma mulher. E a gente nunca teve uma mulher nem se candidatando para ser presidente da FIA. A própria matéria aqui do Pablo, ele já diz que não é uma certeza ainda, não ficou claro se ela tem o apoio de pelo menos 5 federações para se candidatar, que é o que você precisa necessariamente para conseguir fazer isso.
Mas, assim, por já estar declarando publicamente, por já estar com a agenda pronta, acredito que ela tem algo encaminhado, ou pelo menos próximo, de acontecer para que venha com essa certeza de que ela possa se candidatar. Assim, como eu falei, eu vou ser honesto, eu não conheço muito sobre a Laura. Eu acho muito foda a ideia de você, tipo, ter pela primeira vez uma mulher se candidatando pra presidência da FIA. Isso é muito legal, isso mostra essa evolução da inclusão dentro do automobilismo, que sempre foi um esporte extremamente fechado. E a possibilidade de ela estar aí, de ela ter, né, supostamente o apoio de 5 entidades, 5 confederações do automobilismo não nomeadas, é algo que mostra que estão evoluindo para esse lado, mas também pode significar mais que é realmente algumas federações que estejam contra o Ben Sulayem, que tem uma força muito grande internamente dentro da FIA. Né? O Ben Sulayem, ele tem uma força muito grande dentro da FIA, isso é importante da gente lembrar. Eu fiz um vídeo alguns meses atrás já falando como essa votação, né, para tirar poder de algumas pessoas de dentro da FIA, para aumentar o poder do presidente, para blindar algumas decisões dele, para tirar o conselho que vistoriava o presidente, tirar poder do conselho que vistoria o presidente para ver se ele tá fazendo tudo certo. Ele conseguiu aprovar tudo isso com votação da maioria, obviamente, tem que ser a maioria votando para algo passar, é assim que funciona a democracia. Mas ele... no caso. Então ele tem um apoio muito grande dentro da FIA. Mas, obviamente, não é todo mundo que apoia ele. E a Laura, apesar de ter outro concorrente, já o Tim, mas ele não vem com muito nome, pra ser honesto, eu nem sabia que ele estava concorrendo, eu nem tinha visto uma notícia sobre ele estar concorrendo antes mesmo de ler essa matéria da Laura, que falava que ele estava concorrendo. Então é alguém que eu acho que não vem com tanto peso, mas a Laura pode ganhar esse peso exatamente por ser alguém que vem com essa visão, tipo, de ser a primeira mulher, ela já ganha essa mídia natural, por ter esse apoio, de ser alguém que tá querendo competir com o Ben Sulayem, ser alguém que vem com essas visões mais evolutivas, vamos dizer, da FIA e não tão retrógradas quanto o Ben Sulayem vem defendendo. Agora, vamos falar sobre as chances reais dela ganhar aqui. De novo, eu não conheço tanto, eu não sei da força, não sei do peso dela lá dentro. E claro que tem um bom tempo ainda, tem alguns meses, até porque ela nem pode aplicar a candidatura ainda de fato. Nem o Tim, no caso, eu tô já afirmando como se ele tivesse candidato, né? O Tim, ele só declarou a intenção dele, porque pra você poder se candidatar pra FIA, você tem que esperar, se não me engano, até novembro ali. Não é dezembro, mas é novembro ali, alguma coisa assim, pra você poder se candidatar de fato. Então ainda tem tempo, vão acontecer debates, vão acontecer campanhas, é política, né? Jogo político. Ela vai ter um trabalho muito grande pra fazer, porque o Ben Sulayem, como eu falei, ele já tem um apoio grande interno da FIA, e ele tem um nome muito grande já. Isso faz diferença. E não vamos ser honestos, não vamos ser inocentes de acreditar que o fato dele ser homem não dá uma vantagem pra ele também, ainda mais no mundo como automobilismo, né? Isso é um fato. O fato dele ser homem dá uma vantagem, o fato dela ser mulher dá uma desvantagem pra ela, porque existe essa questão misógina ainda dentro do automobilismo. E, assim, inclusive, né, de pilotos e ex-pilotos do grid, um que é bem visto pela comunidade ainda, inclusive um ex-piloto que é muito bem visto pela comunidade, já deu algumas opiniões bem complicadas relacionadas a esse assunto. Não é o tópico do vídeo, não vou me aprofundar nisso. Mas ela tem sim um caminho muito grande a percorrer se quiser enfrentar o Ben Sulayem. Como eu falei, tem mais de um mês ainda pra fazer campanha, pra vender o nome, pra tentar vender as propostas, conseguir aliados e tal. Mas assim, dizendo hoje, apesar dessa força, desse marketing inicial que teve agora, por ser a primeira mulher a se candidatar, eu apostaria que ela tem chance de vencer o Ben Sulayem? Não. Pra mim, hoje, ela não tem nome e peso pra vencer o Ben Sulayem. Acho que a única mulher de relevância que eu viria hoje enfrentando e tendo peso pra vencer o Ben Sulayem de alguma forma, pelos apoios que tem, é a Suzy Wolff. É a única mulher que eu acho que se candidatasse, teria realmente um impacto suficiente, teria força política suficiente pra tentar combater o Ben Sulayem. Mas não é algo que a Suzy, nesse momento, almeja. A Laura é alguém que tem o automobilismo no passado, então não é alguém que tá chegando aleatoriamente, alguém que não sabe o que tá fazendo, ela corre profissionalmente já há algum tempo. Claro que são categorias que beiram mais o amador do que o profissional, mas ainda assim, ela tem essa ligação com o automobilismo, ela conhece, eu não sei a questão de aliados, eu dei uma pesquisada pra ver, assim, alguma coisa, ela tem uma certa ligação com a Ferrari por ter corrido pela Ferrari em algumas dessas categorias que eu falei que ela passou, mas ainda assim nada que fortaleça muito esse vínculo com uma das grandes montadoras do automobilismo mundial hoje. Então, o que eu digo é... surge mais um candidato que parecia que não ia ter ninguém, né? O candidato de principal peso que poderia derrubar era o Carlos Sainz Sr., mas ele desiste, porque isso afetaria a carreira dele no Rally. Ele teria que parar de correr no Rally, ele obviamente não queria parar de correr no Rally, e ele era provavelmente o nome mais forte especulado para enfrentar o Mohammed Ben Sulayem. Agora que ele saiu, a gente tem a Laura, mas particularmente eu não vejo ela com esse peso hoje para enfrentar o Ben Sulayem. Eu ainda acredito que o favoritismo tá para ele e por muito, mas vamos torcer para que
a campanha dela evolua, que ela realmente venda. Eu gostei, a agenda dela, né, as propostas dela são boas para a liderança da FIA, são coisas todas que eu apoio e que eu acho que são caminhos interessantes para a FIA seguir. Mas a gente tem que esperar os próximos capítulos. Eu só queria reagir aqui com vocês, né, a notícia de que a Laura se candidatou e que a gente tem algum nome minimamente relevante, mesmo que ainda pouco, tentando combater o Ben Sulayem na eleição e que eu espero que consiga.